Eu odeio política. A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. Gênesis 41, e o versículo 1, Gênesis 41, perdão, e o versículo, glória a Deus, 38 em diante diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e fez vestir vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Qual é o intuito desse conteúdo que eu estou gravando? Você pode observar que eu comecei esse tema falando odeio política. Mas, na verdade, essa postagem que eu estou fazendo, esse conteúdo, é para esclarecer aquele que está no lugar de douto, aquele que não entende o porquê o cristão na política. Glória a Deus. Irmãos, nós temos exemplo claro aqui de que José era um político. O Senhor levanta José, dá aquele sonho a José, o sol e a lua se curvando a ele, e de repente ele sai escravo por causa do processo, porque o processo é necessário, porque é o processo que conduz ao propósito e é o processo que aprimora o homem ou a mulher dentro do propósito de Deus, né? Então você viu que ele passou por um processo difícil, jogado dentro de uma cisterna, depois veio vendido como escravo pelos irmãos, foi preso e dali foi exaltado através dos dons, os talentos, as ferramentas, as quais Deus cercou ele, colocou sobre ele para que o exaltasse e desse livramento. Porque o objetivo principal de Deus, o propósito principal era livrar a própria família de José da fome e livrar a terra e livrar o Egito da fome, para revelar a sua divindade, o seu poder, a sua autoridade. A política, irmãos, é uma ciência que ela precisa ser compreendida. Porque se o cristão ele não for instruído sobre a política, o que acontece? Ele fica no lugar do indulto, diz: eu não gosto de política. Aí na hora de votar, muitas vezes vota nulo, muitas vezes vota a favor da esquerda, a favor do partido com ideologia destruidora. Todo homem de Deus e mulher de Deus deve se inteirar, mesmo que não se envolva, mas tem que se inteirar da política, sabe para quê? Para que seja instruído acerca do bem, certo? Para que possa ensinar as pessoas para que elas não façam mal através da política. Eu mesmo nasci no lar cristão, mas minha mãe voltava de estrelinha de Lula. Estrelinha de Lula. Ela saía toda orgulhosa. Por quê? Porque era doutrinada a seguir o Lula cegamente, né? Quem é o Lula? O Lula, a gente já sabe a história de Lula. Eu não vou aqui ofender, não que ele não mereça, porque ele merece. Porque ele está lutando para colocar um socialismo no Brasil, destruindo pessoas. Por mais que existam pessoas que se zanguem e vão se aborrecer com esse conteúdo, mas eu tenho que falar a verdade para você, assim como a gente prega a verdade. O cristão, ele não precisa se envolver na política, mas também não pode ser leigo. E se quando a pessoa se envolve sendo cristão genuíno, é por um motivo lógico, que é livrar pessoas. Porque a gente livra pregando, mas a gente livra também não sendo leigo. Entendeu? Porque se eu for leigo, eu vou ser massa de manobra, eu vou ser usado como cabine de emprego, entendeu? Para corromper pessoas, sendo que eu posso ter uma vida honesta, conquistar as coisas na vida com a presença de Deus, com meus esforços e não deixando alguém me manipular.
Então, quando você não entende de política, você condena os cristãos. Eu vejo pregadores aí que é um direito deles pregar o evangelho sem falar de política, mas eu vejo nele também que ele está permitindo aquelas pessoas que seguem ele piamente, o que ele ensina sobre Jesus, e não instrui politicamente essas pessoas. Entendeu? Ele abraça todo o tipo de pessoas, da direita, da esquerda, pessoas indoutas ou não, mas permite as pessoas serem ludibriadas, enganadas pelo diabo na presença dele. Por quê? Porque ele não instrui as pessoas. Nós precisamos instruir as pessoas, gente, na Bíblia e também politicamente, para que elas não pratiquem o mal, sejam instrumento do mal, ou seja, massa de manobra do mal. Porque hoje em dia, se você não entender de política, você faz parte de um sistema destruidor. Eu conheço pastores que estão sendo instrumento do diabo, sendo cristão e pastor, apoiando Lula, apoiando os partidos de esquerda que é a favor do aborto, da linguagem neutra nas escolas, o todes, e que o agro mata, que o agro é capitalismo, é tanta coisa que ensinam. Por quê? Porque as pessoas são leigas e se deixam ser ensinadas de que uma ação destruidora vai fazer bem. Então sou uma pessoa leiga, sou uma pessoa que não é instruída biblicamente, que tem a mente invadida pelo diabo através de ideologias destruidoras. Eu não apoio a direita e a esquerda, entendeu? Eu apoio a verdade, e se a verdade está na direita, eu apoio a verdade. Aqui mesmo em Salvador eu estou apoiando Bruno Reis para prefeito. Eu não vi uma opção melhor, porque além de ele fazer um trabalho muito bom, apesar de ele ser uma pessoa política, é assim, ele pende para um lado de direita ou esquerda, certo? E se ele for um cara íntegro de caráter, ele vai ficar sempre pro lado do bem, o lado que faz o bem. Mas se ele não for, ele vai negociar isso, vai ficar oscilando sobre direita e esquerda. Mas todo o político conservador, a gente vê o Caiado lá. O Caiado é um exemplo disso. O Caiado, ele combate a criminalidade, ele não se corrompe, tem as fraquezas dele, mas está firme, né, defendendo o conservadorismo. Isso é bom, entendeu? Agora, o pastor, quando ele não se posiciona, ele deixa o povo dele à deriva. Ele ensina que Jesus salva, mas porém está deixando o diabo levar a perdição através de ideologia de treva. Então essa é a função do evangelho. O cristão na política, eu não preciso ser um político. Eu já fui candidato a vereador e me arrependi. Não me arrependi da experiência, mas me arrependi porque eu vi que muitos são corrompidos, né? Eu podia ser um José da vida, estar lá na política e não se corromper, mas poderia ter me corrompido. Mas eu tive uma experiência boa e eu posso falar de política porque eu falo com os pés no chão, mas um dia eu fui petista por causa da história de minha família. Mas hoje eu vejo quem é o Lula, quem é a esquerda, entendeu? E isso foi através de muitas dores, certo? Então, quando eu gravo conteúdo aqui, é para instruir as pessoas a saírem do mal. Eu não estou aqui tomando um partido político, mas hoje eu estou do lado de quem faz o bem. E aqui em Salvador, quem, em vez de fazer a diferença, é ainda o Bruno Reis. Se tivesse uma opção melhor, eu votaria. Mas hoje eu estou apoiando ele e estou apoiando o Carol dos Animais. Por quê? Além de ela ter uma proposta boa, as propostas de Carol são boas, né? Ela cuida de animal, ela já fez isso antes da política, então eu apoio. Então meu apoio não é só político, o meu apoio político é cristão também, mas existe cristão que se vendem, mas porque estão desviados de função, estão desviados do evangelho. Então você precisa se inteirar para não estar no mal e nem permitir as pessoas que você doutrina estarem sob o domínio do mal. Ou você fala a verdade para as pessoas com clareza, ou revela a verdade em Cristo, ou as pessoas vão ficar à deriva, mesmo você falando que Jesus salva, mas elas vão estar indo para o inferno porque estão aprendendo que fazer o aborto é normal, que matar é normal e outras coisas mais, né? Eu não quero acrescentar mais isso porque o vídeo vai ficar muito grande, mas até aqui eu acredito que foi esclarecedor que eu coloquei o porquê eu estou na política. Porque eu falo de política na verdade, porque eu quero ver o povo que eu oriento, que eu doutrino, aleluia, na pessoa de Jesus sendo esclarecida de maneira que o diabo não consiga manipular, tá? Que Deus nos abençoe e guarde, nos livre de todo mal e toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom Adonai.